Boa noite, pessoal. Novamente com vocês para a nossa 22ª live. Hoje, especialmente falando sobre a ideia de comunicação com os espíritos, que não parece uma coisa tão assim especial, mas é. Há a necessidade de se saber o porquê dessa comunicação com os espíritos e desde quando isso acontece. Então, como sempre fazemos, iniciando, pedindo licença, permissão aos nossos guias anjos protetores e a todos os orixás, para que nos assessorem, nos permitam passar esses conhecimentos no dia de hoje. Então, pedindo licença. Salve todos os orixás, salve nossos guardiões, a quem nós pedimos, que são que os inimigos sejam visíveis ou invisíveis e possam entrar e atrapalhar nossos trabalhos. Mas, se esses mesmos inimigos, um dia convertidos, possam eles também ver a luz do Pai. Assim seja e assim será. Permissão concedida. Então, vamos lá. A ideia da comunicação com os espíritos não nasceu com o espiritismo. Porque desde as épocas mais remotas da vida humana, todas as religiões pregavam a comunicação com os espíritos de uma forma direta ou indireta. Mas nenhuma nega completamente essas intervenções, inclusive, para que isso acontecesse, criaram dogmas e cerimônias relativas a elas, ou seja, a essas comunicações. Um exemplo, a promessa. Quando você faz uma promessa, você está pedindo a um espírito de luz que faça ou lhe dê alguma ajuda. Em troca, você faz um sacrifício. Há quem deixe de comer chocolate, quem deixe de namorar por um ano, há quem deixe de falar mal dos outros. Ou seja, cada um de nós, ao fazer uma promessa, está se comunicando com o espírito e, em troca disso, faz um sacrifício de acordo com aquilo que está pedindo. A manifestação do Espírito Santo em algumas religiões nada mais é do que a comunicação do Espírito Santo falando a palavra de Deus. Ora, o próprio nome diz: palavra do Espírito Santo. Então, não tem como negar a comunicação espiritual. Exorcismo. O exorcismo nada mais é do que a expulsão do demônio. É uma cerimônia religiosa para afastar ou o demônio ou espíritos maus. Coisa que nós na Umbanda e no Espiritismo fazemos também. Então, a comunicação com os espíritos está desde a Bíblia. Lembram-se de Moisés, que falou com os espíritos lá no Monte Sinai? Pois é. Então, no capítulo 18 do Deuteronômio, no versículo 10 e 11, Moisés afirma que entre nós ninguém use sortilégios ou encantamentos, nem interrogue os mortos para saber da verdade. Ou seja, ele afirma que há uma comunicação com os espíritos, que há uma comunicação espiritual entre o ser humano
e espíritos de mortos. O legislador hebreu tinha sob sua responsabilidade um povo ignorante e indisciplinado. Aliás, não é só ele. E por isso achou por bem proibir o intercâmbio mediúnico devido aos abusos que eram praticados na utilização dessas comunicações. Então, eu pergunto para vocês: alguém pode proibir uma coisa que não existe? Responda. João, o apóstolo, nos alerta para a qualidade de comunicação com os espíritos, se não para demonstrar que há a possibilidade de comunicação entre dois mundos. Então, João, já no seu capítulo, ele diz assim: não creais em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. João 1. Anjo Gabriel. Anjo Gabriel fez a comunicação Maria, nossa mãe, que ela estaria sendo ajudada estaria sendo comunicada de que ela seria mãe de um Salvador, que ela deveria ajudar esse Salvador. Então, anjo Gabriel anuncia, é por isso que chama-se anunciação, que ela está grávida de um ser divino. Jesus, quando encarnado, no Monte Tabor, ele se comunica tanto com Moisés quanto com Elias, que eram espíritos de mortos. Pentecostes. O que é o Pentecostes? É quando os espíritos se manifestaram através dos discípulos e cada peregrino ouviu a mensagem de Jesus. Esse estranho fenômeno aconteceu no dia de Pentecostes e sobre a cabeça de cada um dos discípulos aconteceu uma luz e apareceu uma língua de fogo que fazia com que houvesse uma especialização, uma comunicação mais fácil dos discípulos com o mundo espiritual e, portanto, a sua palavra, depois dessa Pentecostes, seria a mensagem direta de Jesus aos seus discípulos e daí para a humanidade. Então, a comunicação entre os povos antigos, há relatos de espíritos também através da história, tais como na Suméria, Babilônia, Grécia Antiga, celtas, gregos e romanos, através dos seus oráculos. A mediunidade na Grécia era comum. Todos os templos possuíam os pitons, as pitonisas, as sibilas, que eram encarregadas de se comunicar com os mortos. E na Grécia, a crença das evocações com os mortos era geral. Todo mundo acreditava e todo mundo fazia. Então, o que eram oráculos? Núcleos de intercâmbio com os espíritos dos mortos. O mais famoso, que existe e está na história, é
o oráculo de Delfos, que, na verdade, nada mais era do que comunicação através da mediunidade daquele ser, que era confinado e ficava estritamente para esse serviço. Então, era 24 horas sob orientação mediúnica. Então, vejam vocês que isso já existia desde aquela época. E antes até, talvez, só que talvez não tivesse esse nome. E, assim como havia na Grécia, havia também, houve essa comunicação também com grandes vultos da história, como, por exemplo, Sócrates. Sócrates, desde a sua infância, foi seguido por um ser quase divino e cuja voz o impeliu a esta ou aquela ação, inclusive, na época, dando a Sócrates todo aquele conhecimento filosófico que ele nos passou através dos tempos. César, o grande imperador romano, era orientado pela pitonisa Espurina, que ficava à mercê da vontade de César. Joana d'Arc. Joana d'Arc foi orientada a cumprir a missão que tinha pelas vozes dos céus. Ela assume, então, a missão de libertar sua pátria, a França, do jugo inglês. Perseguida como herege, foi levada à fogueira e até no momento extremo ainda afirmava ouvir espirituais, ouvir os espíritos. Vamos fazer um adendo aqui. Joana d'Arc, segundo nos consta, foi Judas Iscariote, aquele que traiu Jesus e se enforcou. Então, Judas Iscariotes nada mais é do que a reencarnação em Joana d'Arc. Por quê? Há uma versão de que Judas Iscariote era uma pessoa que amou Jesus intensamente e, por ciúmes que Jesus dava mais atenção a Madalena do que a ele, por isso que ele entregou Jesus. Uma vez que Judas Iscariotes era o único dos discípulos que não era pescador, e sim da elite, filho de um comerciante rico que havia. Então, naquela época em que ele veio como homem, ele não aceitou a missão dele como homem, por isso ele se suicidou, porque ele entregou o grande amor da vida dele. Mais tarde, ele reencarna, vem como Joana d'Arc, que é uma mulher, mas age como um homem, livra a França do jugo inglês e é queimada na fogueira. A fogueira, para os espíritos, é a purificação. Então, é quando Joana d'Arc ou Judas Iscariote recebe o resgate do seu cargo. Outra que fazia uso de um médium para comunicar-se com os espíritos imortos era a nossa Rainha Vitória, a Rainha da Inglaterra. Ela manteve durante 30 anos um contato com seu esposo já falecido, Príncipe Alberto,
através de um médium que vivia no palácio e se comunicava assim que ela quisesse falar com o espírito do seu ex-marido. Outro que fazia rituais espirituais na Casa Branca foi Abraham Lincoln. Isso, aquele presidente maravilhoso que os Estados Unidos teve e que, infelizmente, foi assassinado. Foi eleito depois de haver uma fraude violenta, uma recontagem dos votos deu a ele de novo a vitória. E aí os esquerdas daquela época o assassinaram, depois de eleito pelo voto dos seus americanos. Parece que a história se repete. Então vejam vocês que a espiritualidade ela existe de há muito. Hoje a gente tem a impressão de que só depois de Kardec é que o espiritismo existe. Não. Ele sempre existiu. O espiritismo sempre houve quem acreditasse e fizesse uso dele. E não eram apenas a humanidade em geral. Eram todas as pessoas que acreditavam e que sentiam a vibração espiritual desde aquelas épocas remotas. Então, a comunicação com os espíritos na doutrina espírita veio realmente através de Kardec, que reconheceu nesse fenômeno um fato natural e procurou conhecer as leis que o regulavam, visando adequar sua utilização em benefício dos homens. Assim, o Espiritismo revelou como os espíritos agem e como se relacionam com a humanidade. Essa relação nós chamamos de mediunidade. Então, nos moldes propostos por Kardec, a mediunidade é uma importante forma de auxílio espiritual e de crescimento interior. Para tanto, a mediunidade implica na permanente reeducação dos sentimentos, na moralização dos médiuns. Mediunidade não é uma aventura psíquica e sua prática inadequada está sujeita a grandes dissabores, caso não sejam observadas as conhecidas leis da espiritualidade. Para maior esclarecimento, eu sugiro que vocês procurem e leiam o Livro dos Espíritos, que o nosso querido Allan Kardec escreveu. Então, a mediunidade e os princípios básicos do Espiritismo pregam Deus como ser único, imortalidade, que é a qualidade da nossa alma, reencarnação, que é a forma de se pagar os débitos passados. Mediunidade é a pluralidade dos mundos habitados. Ou seja, toda vez que nós, através da nossa mediunidade, ajudamos a nossa
fazemos a nossa missão de ajudar o nosso próximo, significa que estamos não só nos comunicando com os espíritos dos mortos, mas principalmente nos comunicando com entes de outros mundos que podem sim nos ajudar através da comunicação e do seu conhecimento, às vezes muito maior que aquele que temos hoje no planeta Terra. Então, imaginem vocês que nós temos o planeta Terra, da sua humanidade. Essa humanidade, ela tem que ter, através da espiritualidade, a evolução. Ela tem que se cultuar a sua alma imortal para ser boa, para ser pura. E assim ela terá uma conscientização maior dos seus deveres espirituais e consequente elevação. Agora, para aqueles que usam a sua mediunidade de forma errônea ou que não se adequam às leis da espiritualidade, nós temos um lugarzinho que nós chamamos de umbral. Já falei sobre isso. O umbral nada mais é do que um local de expiação do espírito que se sente culpado quando do desencarne e lembra de todas as coisas que fez ou que deixou de fazer. O umbral tem várias gradações e, dependendo de quanto você deixou de praticar os bons costumes, você vai descendo um ou mais degraus. Então, vejam vocês, todo mundo tem medo. Ai, espiritismo. Ai, comunicação com os mortos. Mas todas as religiões fazem isso. De formas e rituais diferentes. Mas todas usam da espiritualidade para ter suas leis e infringir essas leis à humanidade. Já disse isso e vou repetir. Quando, numa missa, o padre levanta o cálice da hóstia e diz: aqui está o corpo de Cristo. E os católicos tomam a hóstia. Ele nada mais está fazendo do que oferecer aquele pão ao Espírito de Cristo. Quando ele toma o vinho da missa, o que ele está fazendo? Está transformando o vinho em sangue de Cristo. Ora, para isso tem que ter uma comunicação espiritual. Nas igrejas evangélicas, quando há comunicação do Espírito Santo, a revelação do Espírito Santo, o que é isso? Comunicação com os espíritos. Ora, o próprio nome diz: comunicação com o Espírito Santo. Quando eles afastam, tentam afastar os espíritos maus que estão sobre as pessoas, o que é isso? Exorcismo. Portanto, é uma cerimônia espiritual. Porque um ser humano sozinho não é obedecido pelo baixo astral. O que nós fazemos na Umbanda, quando fazemos o descarrego?
É uma espécie de exorcismo. Quando um consulente conversa com uma entidade em terra através do médium, o que ele está fazendo? Uma comunicação espiritual. Então, gente, por que tanta fala, tanta fofoca sobre as doutrinas que se dizem espíritas, espiritualistas, umbandistas, candomblecistas? Porque nós temos a comunicação com os espíritos. Todas as religiões fazem essa comunicação. Podem ter outro nome, mas é uma comunicação espiritual com o divino e com os espíritos. O que é um santo? Aquele que foi proclamado santo através do decreto papal. Quando rezamos para um São Francisco, para um São José, estamos rezando para quem? Espírito morto. Uma comunicação espiritual. Então, ora, se existe essa comunicação, se nossa alma é imortal, ou seja, a única coisa que divide o ser encarnado do desencarnado é este corpo que nós usamos para poder continuar andando no planeta Terra. Corpo esse que, ao virarmos espíritos, nós deixamos aqui. Porque o que veio do pó, pó retorna. Então, há tanta polêmica sobre o espiritismo e sobre as religiões que fazem trabalho espiritual, sendo que todas são, de uma forma ou de outra, as comunicadoras com o mundo espiritual. E isso vem através da mediunidade, seja católico, espírita, evangélico, todos são médiuns. Uns médiuns latentes, que não precisam desenvolver nessa determinada encarnação a sua mediunidade, mas nem por isso deve deixar de praticar bons atos, de tentar evoluir espiritualmente, de tentar uma conscientização de amor ao próximo, uma conscientização de compaixão, fraternidade, solidariedade. Então vejam vocês, somos todos espíritos, encarnados ou não. E o mundo espiritual é uma realidade de tempos imemoriais, onde estamos aqui apenas por determinado tempo, para ver se conseguimos melhorar ou cumprir as missões que nos foram designadas através das diversas encarnações, e assim conseguir a nossa elevação espiritual. Então, agora uma pergunta que sempre me fazem. Somos todos médiuns? Sim, somos todos médiuns. Mas alguns, como eu já acabei de falar, podem ter que desenvolver essa mediunidade, porque assim prometeram antes de encarnar, ou não, mas nem por isso podem deixar de exercer a sua mediunidade. Por exemplo, o reiki.
É uma mediunidade. Ninguém passa uma energia se não tem uma comunicação espiritual com o divino. O Jorê, da igreja mediúnica, da igreja messiânica, é um tipo de mediunidade. Então, vejam vocês que toda e qualquer religião tem essa mediunidade. Alguns exercem através da sua incorporação ou através da sua força de amor que tem pela humanidade e, com isso, através do que a gente chama hoje de terapias holísticas. Um nome bonito para alguma coisa que quer dizer o quê? Ajuda espiritual através da minha mediunidade. Seja essa mediunidade de que grau for. Então, existe a mediunidade natural, que é no estado evolutivo em que nos encontramos, e que a gente tem consciência que tem essa mediunidade e trabalha ela em prol do nosso próximo. E dentro dessa mediunidade natural, nós podemos incorporar ou não, podemos ter intuição, podemos ter percepção, podemos, através de psicografias. Existe apenas catalogados 69 tipos de mediunidades que podem ser trabalhadas pelos médiuns que a gente chama de médiuns naturais. Então, por exemplo, existe aquele que ouve, existe a psicofonia, que é aquele que tem a palavra de Deus, a palavra do Espírito Santo, que é quando você consegue transmitir uma mensagem através da sua palavra. E nem precisa, às vezes, estar incorporado. É a tal da revelação. Isso chama-se psicofonia. Existe a psicografia mediúnica através da pintura, aonde espíritos que já foram grandes pintores e que trabalham no astral podem, através de seus médiuns, pintar telas iguais às que eles pintavam quando encarnados. Então, ou seja, é um tipo de mediunidade? Sim, é um tipo de mediunidade. Precisa de incorporação? Não. Simplesmente a entidade pega o braço do médium e, através dessa comunicação com o braço do médium, ele faz as pinturas iguaizinhas àquelas que já pintaram no passado. Existe um outro tipo de mediunidade através da pintura, que é quando o médium é de cura. E através da sua pintura e através das cores que ele coloca ali, ele está dando determinadas curas para aquela pessoa que adquire esse quadro e aonde está localizada a sua doença. Porque cada cor corresponde a um órgão do corpo. E, às vezes, existem pinturas, quadros que foram pintados, que nada mais são do que libertadores de espíritos que estão, de uma forma ou de outra, sendo obsediados por espíritos maus ou inimigos do passado. Existe um outro tipo de mediunidade, que é aquela que a pessoa fala
a determinadas coisas sem saber por que está falando. É a comunicação. Não é uma psicofonia, mas sim a pessoa simplesmente sente e vai falando. Existe uma mediunidade através dos sonhos, que se chama premonição. Existe a mediunidade quando o médium consegue ler através de tarô ou de uma simples carta o que vem no futuro próximo. Só que prestem atenção. Ninguém é dono do futuro até o fim. Toda mediunidade onde a pessoa lê um tarô, uma carta, tem um tempo, ou seja, é até X tempo na frente. Por exemplo, 6 meses, 3 meses, máximo 1 ano. Não existe aquela clarividência em que a pessoa consegue ver até 10 anos no futuro. Não existe. E tem que tomar cuidado com esse tipo de mediunidade para que não seja enganado por charlatães. Na próxima live, eu vou detalhar e esmiuçar para vocês todos os tipos de mediunidade, o que ela faz, o que ela pode deixar de fazer. O que hoje eu gostaria de deixar claro é sobre o Espiritismo, para tirar esse ranço de que a religião espírita, espiritualista ou umbandista trabalha com os espíritos de mortos. Ora, toda comunicação espiritual, seja ela em que religião for, é uma comunicação dos espíritos dos mortos. É uma comunicação espiritual. Isso é importante a gente saber para que a gente não entre em debates desnecessários quando a gente se apresenta como espírita, ou umbandista, ou espiritualista, e as pessoas olham com desdém. São geralmente pessoas que não têm conhecimento do que é realmente uma comunicação espiritual. Espero ter acrescentado alguma coisa ao conhecimento de vocês. Estou à disposição, como sempre estive, para responder a perguntas. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Agradeço também as pessoas que, de uma forma, ainda que não muitos não acreditam piamente, mas que estão seguindo a nossa live e que se comunicam comigo dizendo que estão gostando de saber. Agradeço a eles também. Espero que um dia eles possam estar entre nós, participar desse nosso mundo espiritual. Um abraço para todos, um axé grande. Meu agradecimento também aos nossos orixás e aos nossos guardiões por terem estado comigo nesse dia e assim com vocês também por ordem indireta. Boa noite. Até a próxima.